a Forno de Minas acabou, a Forno de Minas faliu, a Forno de Minas quebrou. Então, como que veio a ideia? Como que começou a Forno de Minas? Meu irmão foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e lá ele viu que tudo era congelado. Foi a vida toda da Forno de Minas. Foi construída em cima de desafios, de crises, de problemas. Então, vocês compraram a empresa, depois venderam uma empresa que também fazia parte para garantir aquele crescimento. Então, vocês recompraram a empresa que comprou vocês em 2009. Isso, compramos deles, né? E aí comprou com alguns desafios, né? A gente não esperava que esse retorno fosse tão difícil. Antes da gente começar o ByCast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o raio-x da empresa vendável. O raio-x é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do ByCast. E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse episódio, pessoal, modéstia à parte, está ultra mega especial pelo fato da gente entrevistar uma mulher que abriu uma empresa na década de 90, que foi uma empresa investida por americanos 2 vezes, e vocês vão ver que história legal, e por ter lançado um produto que hoje é um produto popular, né? Que levou Minas Gerais para o Brasil, levou Minas Gerais para o mundo. E a gente está falando da Hélida Mendonça, fundadora da Forno de Minas. Hélida, seja muito bem-vinda ao ByCast. De antemão, uma grande honra poder ter você aqui no nosso quadro. Uma mulher que inspira muitas mulheres como eu. Como eu te disse aqui nos bastidores, né? Fui uma palestra sua, na palestra da Câmara Americana, que é a Anshan. Eu falei, poxa, olha que humildade, contando com tanta simplicidade as histórias dos erros, dos acertos, que transformou talvez um sonhozinho pequeno em uma empresa hoje tão grande no mundo. Seja muito bem-vinda, tá, Hélida? Muito obrigada. Para mim é um prazer, né, estar aqui e o que eu puder contribuir, colaborar. Ah, mas tem muita coisa. Estou à disposição. Tem muita coisa porque é uma história incrível. Eu acho que do início ao fim porque a empresa foi vendida, né? E isso que a gente também vai contar aqui no episódio. Mas vamos então voltar para 1990. Como que veio a ideia de fazer pão de queijo congelado por uma década que não tinha tanto acesso à informação, marketing, inovação como a gente vê hoje? E qual que foi a ideia de fazer pão de queijo para mineiro? Então, assim, tudo tinha para dar errado, se a gente parar para pensar numa visão lógica daquela época. Então, como que veio a ideia? Como que começou a Forno de Minas? Olha, na realidade, assim, nós somos do interior de Minas, né? Minha família, eu fui criada em fazenda, né? Nós somos do noroeste de Minas, de João Pinheiro. João Pinheiro? É. João Pinheiro, sentido Brasília. É. Sim. João Pinheiro é entre Paracatu e Três Marias. Sim. Né? E Minas, um estado tão grande, tão então grande, você estava bem longe de BH, hein? Nós somos, né, minha família toda daquela região, né? Família da minha mãe e do meu pai. E a minha mãe, assim, meu pai era fazendeiro, eles casaram, foram morar, né, na fazenda, a gente nem tinha casa na cidade, né? E minha mãe sempre foi muito prendada, sabe? Na culinária. E quem morava em fazenda, você não tem padaria. Sim. Né? A minha mãe a vida inteira, como eu tenho certeza que a grande maioria das famílias, né, que tiveram essa mesma vivência, as donas de casa que faziam, né? As quitandas, as quitandas, isso, né?
broa, pão de queijo, rosca, né? Biscoito de queijo. Sim. Então, eu fui criada, né, nesse meio. Né, na época dos doces, né? Doce de goiaba, nessa época agora, né? Doce de leite, doce de figo e por aí vai. E nós mudamos aqui para Belo Horizonte no início da década de 70. E logo que a gente mudou para cá, meu pai faleceu de acidente de carro. E minha mãe, né, nós éramos 4 filhos, né, eu sou a mais velha, a irmã abaixo de mim, eu tinha 12, minha irmã 11, meu irmão 8 e minha irmã caçula 4. E a minha mãe era literalmente do lar. Né? Assim, não tinha carteira de motorista, não tinha conta no banco. E aí, o que aconteceu? Ela vendeu a fazenda que meu pai deixou, né? Vendeu todos os ativos e começou a trabalhar para criar a gente. E ela começou a trabalhar no mercado imobiliário, trabalhou 14 anos, ela foi uma das primeiras corretoras de imóvel. Olha que legal. Né? De imóveis. Isso na década de 70 aqui em Belo Horizonte. 70, foi quando teve o boom, né? Belo Horizonte expandiu, assim. E aí, eu fiz psicologia, fiz terapia ocupacional. Meu sonho era trabalhar em clínica com adolescente. E eu realizei meu sonho. E meu irmão fez administração de empresas. E minha mãe tinha a corretora dela. E minhas outras 2 irmãs... Mais novas também. Uma fazendo medicina na época. Isso aí foi no final da década de 80, né? Então, em 90... meu irmão foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e lá ele viu que tudo era congelado, né? Assim, o mundo estudantil, né? O consumo de congelado era muito alto. E minha mãe, assim, ela já, como ela trabalhava muito, ela fazia pão de queijo, fazia as bolinhas, colocava no tabuleiro, congelava no freezer da geladeira, depois colocava no saquinho, a gente só assava, né? Mas esse irmão trouxe esse conceito para você ou a sua mãe viu? Não, minha mãe sempre fazia isso aqui. Sempre fazia. Até por ser agora uma cidade era grande, mais prático, praticidade. Né? Porque o pão de queijo é difícil mais fazer. Né? Quem sabe fazer pão de queijo sabe como é difícil amassar pão de queijo. Né? E ele é um produto que, se você varia qualquer, assim, o ponto do queijo, se o queijo é mais curado, mais fresco, né? Se o ovo é maior ou menor, sabe? Né? É aquela coisa da receita que desanda, sabe? Você faz lá perfeito e de repente deu errado. Algum ingrediente não estava tão legal. E aí o Helder chegou com essa ideia assim, né? Vamos montar um pão de queijo, fazer pão de queijo congelado. E, né, me convidou, aí seria, né, assim, eu, minha mãe e ele. Né? Ele seria já no início, assim, né, da estrutura da empresa. Ele cuida da parte comercial, eu da parte do RH, de marketing, de compras, né, na parte administrativa, e a minha mãe na produção. Toda empresa, então, começa pequena. Foi, começamos do começo. E começamos aqui na Nacional do Carmo, ali do lado ali do Shopping Sul, naquele Shopping Sul ali dentro. A gente alugou uma loja ali dentro e a gente começou lá, compramos uma Fiorino na época. Isso em 1990. Julho de 1990. E contratamos 3 funcionárias. E era assim, no início, né, a gente... E eu morei nos Estados Unidos também, e a cultura americana, sabe, que você faz de tudo. Né? Não tem aquela, sabe, isso eu não faço, isso não é da minha alçada, ou isso eu não posso fazer. E eu vivi isso. Você, né? Precisou desembolar, fazer que coisas eu acho que quando a gente, sabe, monta um negócio, sabe, quando você tem que ser 1001 utilidades. Exatamente. Você tem que fazer de tudo. E se você não sabe... Empreendedor não tem função. A função define o empreendedor. Você tem que, né, tem que aprender a fazer. E uma coisa que eu aprendi desde o começo, assim, olha,
tudo que eu não sabia nada, né? Porque alguma coisa você sabe, né? Eu já tinha 29 anos, né? Aí eu tive que abrir mão do meu consultório, né? Como psicóloga, como terapeuta. Dos meus adolescentes, eu tive que escolher, né? E tive que apostar tudo, né? Assim, tudo ou nada, né? Literalmente eu troquei o certo por um sonho. Pelo duvidoso, que assim, era uma viagem, né? Que o que mais me motivou era por ser com a minha família, com meu irmão e com minha mãe, né? E no início, assim, a minha avó, mãe da minha mãe, eu tive com ela, nós começamos em julho, eu lembro direitinho, eu fui em João Pinheiro em janeiro, nas férias. Ela falou, minha filha, assim, tô acreditando, você fez 2 cursos superiores, você morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, e agora você vai montar um negócio para ficar vendendo pão de queijo. Isso foi o seu primeiro desafio? Foi, assim, mas eu tinha... Sabe essa coisa de... A vida inteira eu penso que é o seguinte, eu prefiro arrepender do que não deu certo do que eu não fazia, sabe? Mas o julgamento, de certa forma, ele é um desafio, que as pessoas começam a te questionar uma coisa e você começa a falar, será mesmo se é? Não, eu nunca tive essa dúvida. Você já foi? Eu fui, e assim, olha, eu lembro que eu falei com ela assim, vó, se der certo, é porque eu acertei. Mas se der errado, eu volto a fazer o que eu estudei para fazer, né? O que eu sempre... pra onde voltar, né? Mas mesmo se eu não tivesse, sabe? Eu acho que quando a gente, né? Você sabe que o risco, a vida é feita de risco. Riscos e escolhas, escolhas, exatamente. O tempo todo, você está arriscando e escolhendo, e uma escolha, né? Às vezes você fala... E se você não tivesse escolhido, você ia deixar de viver um sonho tão impactante que impactou tantas pessoas. Aqui, eu nem tinha ideia disso, sabe? Na época... Isso ia ser uma pergunta. Você chegou a pensar na proporção que poderia tomar? Não. Nunca você imaginou isso? Não. A gente queria, no nosso planejamento estratégico, assim, né? O sonho alto. Se a gente chegar aqui... Sabe o que a gente queria? Era vender nosso pão de queijo em todos os supermercados do Brasil. Esse era o grande sonho. Era. Entendeu? Era assim. E aí a gente começou com o Carrefour do BH Shopping, né? Foi o primeiro cliente, assim, primeiro supermercado. Porque a gente, naquela época, tinha muita... como é que chamava? As delicatessens. Sim. Sabe? Sim. Belo Horizonte era cheio de delicatessen, né? Assim, que vendia produto bacana, produto... então a gente queria que a Forno de Minas, né? Estivesse junto a esses produtos, né? Produtos mais... Premiums, uma coisa legal, selecionada. Né? Assim, mesmo sabendo que pão de queijo era um produto que até então é um produto super caseiro, né? Super mineiro, que as mães de família, as avós, as tias, todo mundo tinha alguém que fazia pão de queijo em casa. E como que você ensinou a população a consumir isso? Porque 1990, as famílias ainda muito reservadas. Hoje você vê um ritmo da mulher totalmente diferente do ritmo da década de 90. Então, por exemplo, a minha mãe trabalhava, mas ela ficava parte em casa. Hoje é muito difícil a mulher ter o privilégio de conseguir ficar em casa. Então, ou ela está no trabalho, né, que é uma vida um pouco mais corrida. Mas como, primeiro, educar um mineiro a comer um pão de queijo que não é da receita dele, e o segundo ponto, consumir um produto congelado que até então ia totalmente de contramão ao que a gente fazia aqui, que fazia a broa para comer no dia, fazia o bolo para comer no dia, pão de queijo para comer naquela hora. Então, esses dois movimentos que são mais comportamentais, como que vocês criaram ali mecanismos para contornar essa objeção? Na realidade, o primeiro desafio foi a gente construir a identidade da marca Forno de Minas, né? Você tem ideia, Forno de Minas nasceu com o nome de Fornalha. Fornalha? Fornalha. E aí, eu nem sabia que existia INPI, né? Você tinha que... O vendedor só quer fazer, depois vê o que está precisando. Eu nem sabia que... Aí,
já estava já com a embalagem criada, né? Nós contratamos um designer, né, na época. E aí, quando falaram, você tem que registrar, você tem que ir lá no órgão e tal. Quando a gente foi ver, tinha uma padaria no Rio de Janeiro, com o nome de Fornalha. Porque a gente queria alguma coisa que tivesse um forno, entendeu? E a fornalha, né? Já tinha tipo de tudo, sim. Menina. E aí eu falei, é o de agora. Já começamos errado, já gastamos dinheiro fazendo embalagem de um negócio que nem é nosso. Não é fornalha agora. Aí o Helder falou, vamos pensar. E aí ele, vamos colocar forno de Minas. Entendeu? E aí nasceu o forno de Minas. Até com o mesmo layout, sabe? Que era um forno, né? E, então, o primeiro desafio foi esse, né? Da marca, porque a gente queria que tivesse que remetesse essa questão de forno, né? De um produto feito no forno, né? E aí, essa história de ser congelado, já existiam alguns pães de queijos resfriados, mas existiam também, eu lembro de 2 marcas congeladas. Então, e quando a gente fez, né, o nosso custo, nosso produto era caríssimo. Entendeu? Era totalmente fora. Porque você vendia um produto com muito valor. A receita. Não, porque a receita da minha mãe era caríssima mesmo. Entendeu? Sempre foi. Era não. Vocês tinham o privilégio de fazenda, abundância de leite, de queijo. De ovos, né? E a gente começou assim, sabe? Leite integral, ovo caipira, né? Seguindo exatamente, né? Manteiga de leite, né? Os ingredientes são muito caros. Sim. Né? E a minha mãe, desde o começo também, ela não abria mão da qualidade. É assim que eu sei fazer a minha receita. É assim. Foi aí que a gente lançou a embalagem de 500 gramas. Porque as outras que existiam eram de 1 quilo. Entendeu? Para ela ter um custo mais acessível, mas um produto totalmente diferenciado. Então, né? Marca, o produto, assim. E aí nós contratamos uma agência, porque a gente estava tendo problema com a marca. As pessoas não ligavam pão de queijo com forno de Minas. As pessoas achavam que forno de Minas era fábrica de forno. Fábrica de forno. Ligava, você vende forno? Não, a gente vende pão de queijo congelado. O que é isso, né? Assim, pão de queijo congelado, o que tem a ver com forno? É porque você tira do freezer e coloca no forno. Sabe? Eu acho que a grande pegada foi essa questão da praticidade. Né? E de você poder falar assim, olha, esse pão de queijo fui eu que fiz. Então, eu acho que tem essa coisa muito né, da nossa conexão, da gente ser mineiro, da gente ser do interior, né, de ser família, empresa familiar. Eu acho que isso fez muita diferença com as nossas consumidoras, né? Porque a gente falava era com a dona de casa. Porque você tinha a conexão, ou seja, é uma dona de casa fazendo para você, economizando tempo para você e algo que é prático. Pode ser um café da manhã, um lanche, uma abertura ali, talvez de um jantar, um tiragosto. Então, o pão de queijo cabe hoje em tudo. Né? E a gente fez... Nós fomos muito felizes, sabe? Assim, nós tivemos muitos desafios, mas a agência que nos assessorou, né, por 10 anos, também era uma agência jovem, sabe? Que já tinha uma visão de inovação como vocês tinham. Era uma empresa, né, uma agência mineira também. Que entendia o que estava falando. As dificuldades, as coisas assim, né? Nós temos que trabalhar com isso. Vou te dar um exemplo. Quando a gente saiu, né, de Minas, que a gente começou a mandar para outros estados, né? Eu lembro que no Rio Grande do Sul, as pessoas não... Rio Grande do Sul, o que o gaúcho consome? Carne, churrasco massa, e chimarrão. Né? Exatamente. Né? Churrasco e chimarrão. E eu lembro que a gente fez a campanha para o Sul, era assim, sabe? Churrasco, chimarrão e pão de queijo. Barbaridade, tchê. Ah, que legal. Começou, então, a criar vocabulário para conectar com a pessoa. Era, entendeu? Com a região, sabe? O carioca, né? Por exemplo, aí a gente começou a criar tamanhos diferentes.
Sim, que era o mini, o lanche. O coquetel, né? O tradicional, o lanche, o super lanche, depois foi Max Lanche. Isso não estava no nosso planejamento, né? Isso, a demanda e como que o mercado estava respondendo, vocês já iam se adaptando? Na realidade, o que o mercado nos pedia, né? Era isso. Eu preciso... Por exemplo, o Rio de Janeiro era o maior consumidor do pão de queijo coquetel. Tanto que a gente lançou o coquetel, assim, na porçãozinha, sabe? De você vender, né? Numa embalagem. Já prática com as unidades corretas? Porque era, sabe? Isso né? Era o que eles queriam, né? São Paulo, os paulistas já gostam mais daquele pão de queijo maior. O lanche, O né? lanche. Sim. O mineiro, qualquer tipo de pão de queijo. Tendo queijo, qualquer pão de queijo. Exatamente. Né? Mas, Hélida, então, isso tudo na década de 90, desafios com mostrar a marca que ela não existia, ter clientes, educar o novo consumo social, que também foi um grande papel, na minha opinião, que a Forno de Minas entregou para a sociedade, foi isso, mostrar que o mundo estava mudando, que já tinham coisas acontecendo lá fora. E por que não fazer algo com que a gente mais gosta como mineiro e que o Brasil também se apaixonou, que era o pão de queijo. Então, aqui, sem sombra de dúvida, foi uma visão muito genuína, né, sobre isso. Mas então começou com 3 funcionários e me conta então um pouco da evolução. Então, como que foi os primeiros 10 anos da Forno de Minas? Olha, logo nos primeiros 6 meses, assim, na realidade, o nosso outro maior desafio é que a gente não conseguia produzir o que o mercado demandava. Então, o mercado aceitou bem, por mais que ele tinha esse preconceito ainda, não entendia aquele conceito do seu produto, mas quando entendeu, o consumo começou a ser replicado de uma forma rápida. Isso. Aí você não conseguia atender. Aí nós mudamos daqui, né? Fizemos um estudo, assim, chegamos à conclusão que o ideal era ir para próximo ao Ceasa, porque a gente estava próximo à maioria dos nossos fornecedores da época, né? Que era ali próximo ao Ceasa, e também ao acesso à BR-040, né? As outras as saídas. E aí a gente alugou num bairro ali próximo do Ceasa, nós alugamos, assim, no início de 91, 2 galpões. E já fomos para o 3º, para o 4º, 5º, 6º. E aí começou uma indústria mesmo. E aí foi assim, a parte mais crítica. É quando você sai de ser um pequeno produtor para um médio produtor. Porque aí você já começa a ter problema com fornecedor. Não, de tudo. Mão de obra. Tudo. A maquininha que bate uma massa não é mais uma máquina que você bate congelava, né? Você congelava, a gente congelava dentro de um freezer e não tinha mais jeito de congelar no freezer, o volume, né? E aí era aquele tanto, e aí a gente começou assim, né? 10, 20, 30, 100, chegou uma época de ter quase 100, era um setor só das moças fazendo bolinha, só embolando pão de queijo na mão. Era na mão? Na mão. Olha, Hélida. Tirava a colherzinha ali, rolava. Colher assim, sabe, de sorvete? Já pegava ali? Era o dia inteiro aquilo, né? E fora também toda a linha de produção, de maceira, né? De processo mesmo. Então, foi a vida toda da Forno de Minas. Foi construída em cima de desafios, de crises, de problemas, Porque por ter aberto uma empresa em 1990, você já abre também no meio de uma crise política, uma crise cambial, porque rolavam 3 moedas naquela época. Uma inflação galopante. Descompensada. A inflação era uma loucura, né? Exatamente. Então, já é um outro aprendizado. Não tem hora para abrir um negócio, porque se o mercado está pedindo, desafios vão acontecer de todas as formas. Sabe que a gente aprende é que isso faz parte. Né? Não existe negócio sem... No marasmo, no mar. É assim mesmo, né? Tem aquele ditado que fala, mar calmo não faz bons marinheiros. Não, né? Então tem que ser no mar turbulento mesmo, para você entender ali tudo que dá para passar. Nossa, assim, e aí é que você, sabe, aprende que isso faz parte. Da história empreendedora, da resiliência. E sabe? Hoje a gente percebe muito, né? Talvez pelos empresários terem acesso a muita informação
e muitas pessoas quererem contar só a parte boa, as pessoas acreditam que é fácil e não é. É dificuldade todos os dias com pessoas, processos, mercado, o produto que às vezes precisa de um ajuste, mas esse pequeno ajuste muda tudo. Aí o seu colaborador não entende mais como que faz um serviço ou um produto, o seu consumidor ele já está meio confuso também, começam a vir cópias, então... Até então ninguém falava. De repente, a cada esquina teve um boom também da indústria de pão de queijo. Que em 2005 e 2006, assim, virou 1000 unidades, né? Fábricas querendo ser a Forno de Minas. Mas antes do ano 2000, então, em 99, tem um marco muito importante na história da Forno de Minas, que é o primeiro M&A que vocês fazem. Mas aí, antes disso, né? A gente, nesses galpões, aí nós chegamos à conclusão que a gente tinha que construir uma fábrica. Né? Aí fizemos um empréstimo. Eu ouvi essa história lá na Anshan. Né? Me conta ela que era muito boa. Tem que construir, porque né, não tinha. A gente estava com o cliente na lista de espera. Entendeu? Então era assim, ou crescia ou morria. Então vamos, né? E aí, projeto e compramos terreno e fomos construindo. E essa transição que a gente chamava da fábrica velha para a fábrica nova, porque a fábrica velha, ela funcionava cheia de gambiarra, né? Sim. Ela tinha que dar conta de entregar, né? A linha de produção. E o imóvel não era de vocês? Não, era de vocês, tudo era alugado, os equipamentos. Era um sofrimento, mas aqui, né? Que só o empreendedor sabe, né? Vamos que vamos. E aí, quando a gente foi para a fábrica nova, menina, aquele tanto de equipamento, né? Tudo era eletrônico, mecânico disso, e máquina importada, pra gente foi um choque, sabe? E aí foi uma outra etapa, né? Pra gente aprender a fazer nosso produto numa outra escala. Né? De uma outra forma, com novos equipamentos e tal. Equipamentos mais automatizados, talvez aquela visão artesanal, ela continuava existindo, mas não... Só na receita. Mas, né? Por exemplo, essa coisa de enrolar pão de queijo... Não tinha como mais fazer nada. Não, nós tivemos que... O Helder, meu irmão, eu chamo ele de professor Pardal, entendeu? Ele foi buscando e foi inventando equipamento. Sabe? Para adaptar a massa, né? Tanto para... Aí chegamos à conclusão que não tinha como fazer bolinha, que ia ser corte, né? A massa era cortada assim, em forma de medalha, mas na hora que ela assava, ela ficava redondinha. E assim, e cada conquista, né? Cada vitória, sabe? A gente sabia que tinha outro lá na frente. Sim. Eu lembro que quando eu ouvi sua palestra, você falou assim, pra vocês terem ideia, a gente construiu a fábrica lá em Contagem e ela nunca foi inaugurada. Foi mesmo. Porque a gente simplesmente foi mudando o pessoal foi chegando, já começou a chegar insumo, começaram a produzir, passou uma semana, estava produzindo e a gente nunca inaugurou. Não. Um marco da Não, é porque Minas. Também aí começou e aí já tinha que fazer mais outro túnel, entendeu? Sabe aquela coisa assim? Tá pronto, mas tem mais... Entendeu? Não, esse aqui já ficou pequeno, esse aqui já não tá... É a atual fábrica de vocês, a planta de Contagem? Mas aí... Mas aí como capacidade produtiva... aí nós vendemos, né? Assim, já com essa... Na época... Então, vocês inauguram a fábrica de Contagem? Nós inauguramos, né? Ela foi crescendo, ela nasceu, Aí foi vendida. E aí a Forno de Minas foi vendida em 1999? Isso. Foi vendida 100%? Não, aí a gente tinha o laticínios não foi vendido. Só a produção mesmo? Só a fábrica de congelado. Outro gargalo que a gente, assim, desde o início, é uma coisa que todo empreendedor, sabe, se você tem frieza, na realidade a palavra é essa mesmo, sabe, você tem que falar assim, desse jeito aqui não vou conseguir. Então, como é que faz, né? Você tem que ir pra cá, pra lá, pra cá, volta, dá meia volta. E vai... Busca outro. Tendo humildade para... Você tem ideia, nós chegamos a usar queijo importado da Nova Zelândia. Porque não conseguia... A gente não tinha produção de queijo, não tinha nem volume, nem qualidade, nem preço. E aí, na época, né, o dólar era favorável, a gente importava queijo do Canadá.
E tudo do teste. Uruguai. Testou, deu certo, Usava. Não deu errado, falou, tá tudo certo também, vai pro próximo. E aí, né, a dona Dalva lá, né, fazendo malabarismo, né? Eu falo que é mão de fada dela, sabe? Porque não podia perder aquela característica do pão de queijo feito com queijo mineiro mesmo. Né? E aí, outra, assim, olha, ou a gente fabrica o nosso queijo no volume, na qualidade, no custo que a gente precisava. Para poder controlar o insumo. Senão não tinha jeito também. Vocês começaram a produzir o queijo? Aí em 95, nós arrendamos laticínios lá em Conceição do Pará, que é próximo a Pitangui. E depois a gente comprou esses laticínios, né? E a gente refez também tudo. Aí nós tivemos que aprender toda a linha de queijo, porque não tinha jeito da gente comprar, né? Assim, se você quer sobreviver, você tem que... Isso chama de verticalizar, né? Exatamente. Às vezes tem algum insumo que você tem que fazer. Não tem jeito. E aí foi outro grande desafio. Então, vocês compraram empresa, depois venderam uma empresa que também fazia parte para garantir aquele crescimento da na realidade, a gente fez um contrato, né, com a empresa americana que comprou a Forno de fornecimento exclusivo para eles de queijo. Para eles ficarem seguros de que ia dar certo. Mas não deu certo, né? Não deu certo. Esse é um caso super legal, né? Aí, em 2008, com essa crise toda que veio, né, nos Estados Unidos, a crise imobiliária, né? E aí essa empresa foi atingida, assim, todas as empresas grandes, né? Exatamente. As multinacionais. A gente teve um down muito grande na economia global, né? De 2006 a 2009 foi, assim, algo... que o Brasil estava acostumado com as crises que ele mesmo criava. Mas quando veio de fora, você já tinha instabilidade nossa, que ela é uma linearidade de instabilidade, e veio ele realmente... Agravou, né? Exatamente, mostrando quem que ia ficar no mercado e quem que não ia. E aí a Forno de Minas foi fechada, assim, ó, de um dia para o outro. Eles levaram todos os colaboradores para uma área fora da empresa e comunicaram que a empresa tava, né, que eles estavam encerrando as operações no Brasil. E vocês tinham quantos funcionários na época, Érida, quando vocês venderam a Forno de Minas? A gente tinha na faixa de 650. Sim. E aí, em 2008, o grupo, então, encerra as operações e manda embora... Foi em 2009. Foi em abril de 2009. Abril de 2009, eles encerram... Demitem. E aí ligaram para o Helder, meu irmão, né, assim, olha, nós estamos vendendo a Forno de Minas, os ativos, né? Nós estamos vendendo a fábrica e a marca. Vocês têm interesse de comprar? Nós compramos em 15 dias. Temos. Já. Agora. E aí, esses 8 anos, vocês estavam, então, na produção de queijo, que era a obrigação do contrato que vocês tinham, e vocês empreenderam em outras coisas? A gente estava empreendendo em mercado imobiliário, em shopping center, né? Foi nessa época que a gente fundou a MK. Empreendimentos e Participações. Isso. Que aí ela veio só mais para o setor imobiliário mesmo. Isso. Também, então, a sua mãe é mãozinha de fada de novo. Já tinha trabalhado com imóveis e com pão de queijo. Então... Se bem que, o Helder, nessa época, ele foi mais, assim... Era uma área que ele gostava muito, né? E a gente também tem um sócio que não é da família, que entrou para a sociedade em 92. Né? E aí eu e o Vicente, a gente ficou mais na área da gestão do laticínios, né? A minha mãe acabou que nesse período ela viajou muito, ela estava ajudando a minha irmã, que estava montando uma empresa também, né, de utensílios de casa e tal. Mas quando veio essa notícia de voltar, sabe, a gente não pensou assim, nem um segundo, entendeu? Na hora. Então, vocês recompraram a empresa que comprou vocês em 2009. Isso, compramos deles, né? E aí comprou com alguns desafios, né? Por ser uma gestão americana, que é um pouco diferente da gestão... familiar, de uma gestão de uma empresa que foi construída do zero, questão de receita, porque vocês entendiam a importância de cada elemento. Já uma empresa com DNA mais capitalista, com uma visão mais global,
de alguma forma, busca muito resultado. Sim. A gente vê muito isso por laticínio de iogurte estrangeiro e o nacional. Como que diferencia, né? Um você vê que é uma larga produção que o sabor já se perde, outro que ainda mantém essa qualidade. Então, você pegou a filha de vocês que estava na fase da adolescência ali, um pouco perdida também, conseguiram colocar ela numa visão que vocês acreditavam. Eu vou ser muito sincera, assim, a gente não esperava que esse retorno fosse tão difícil. O retorno mais fácil do que abrir. Ter aberto do zero. Começar do zero, sabe? Você vai construindo e vai aprendendo e vai... Agora, quando a gente voltou, é porque, na realidade, realmente aconteceu isso. A Forno de Minas perdeu muita qualidade, né? A referência de qualidade. Foi aí que teve esse boom de várias empresas de pão de queijo, dos concorrentes. Porque, né, como a Forno de Minas foi perdendo um mercado, né, que prezava pela qualidade, os outros foram crescendo. Então, né, assim, a mídia, os clientes, né, o que a gente escutava, assim, a Forno de Minas acabou, a Forno de Minas faliu, a Forno de Minas quebrou. E para o empreendedor que criou aquilo do zero, ouvir aquilo, falar... Nós chegamos nesse cenário, entendeu? Mas isso depois da recompra de vocês, vocês pegaram numa crise da marca. Então, vocês venderam ela no ápice, eles não conseguiram conduzir com a visão de vocês e com a entrega que vocês entendiam, e devolveu a empresa com uma crise de marca, e aí, então, o desafio daquela década foi voltar com a Forno de Minas. A reputação da marca. A Forno de Minas. E deixa eu te contar que eu estava no Pará em dezembro. Aí, um lugar que teve tipo um couvert de pães e tudo, aí estava escrito lá, pães artesanais, não sei o quê, pão de queijo, Forno de Minas. Aí ainda mostrei pro meu sócio e pro nosso cliente que ele nos levou, assim, viu, ó, tá assim, não, Forno de Minas é a melhor que tem aqui, a gente só come Forno de Minas. Eu lá em Belém do Pará, num lugar assim, a 3.000 quilômetros daqui, falei, olha só, né, isso tem 2 meses. Nossa, e assim, o desafio também para esse mercado, né, de food service, era de treinar as pessoas, né? Como assar o pão de queijo bem assado, né? Porque às vezes põe no forno quente demais, às vezes o forno tá frio, às vezes queima por baixo, às vezes a pessoa assa correndo e tira e já despeja lá, e aí ele murcha todo. Hoje né? Educação assim. Atrás de educação para o mercado consumir. Né? Você tem que acompanhar todas as etapas. Né? Então, Hélida, vocês pegaram com essa crise, refizeram essa crise toda. Tanto que a Forno de Minas tem ainda o seu lugar de top 1 no Brasil de congelados e diversificou ainda. Agora vocês estão com outros produtos no portfólio, embora o pão de queijo seja o cerne, mas nessa nova Forno de Minas que se mostrou para o mercado, veio também com o DNA da inovação, que é o que vocês pregaram lá em 1990, né? De fazer aquilo que o mercado não faz. E aproveitando já a gôndola do supermercado, o cliente já está ali com o freezer aberto, por que não consumir mais produtos congelados? E quando vocês tiveram essa sacada de voltar primeiramente com o Forno de Minas, né, como pão de queijo de qualidade, mas abrir também um leque de produtos? Isso, na realidade, veio muito do mercado de food service, né? Aí vocês já viram a tendência? Porque, né, assim, é isso. Se você tem um estabelecimento, sabe, que você precisa de ter mais produtos, né? Foi aí que a gente começou a fazer os folhados, croissant, né? Croissant recheado. Recheados, enrolados, o waffle, né, para hotel, né, o waffle de pão de queijo, né, é um sucesso. Sim. Porque, né, é delicioso. Sim. A gente teve muita resistência quando veio a demanda da coxinha, porque a coxinha não é, né, todos os produtos até então eram assados, né, e a coxinha ela é frita, né. Então a gente buscou assim as melhores matérias-primas, né, para fazer uma coxinha mais saudável possível, né, que
né, sequinha. Também, Porque né, a demanda do food é isso, né? O cookie, né? A gente lançou os cookies, né, com gota de chocolate. Sim. E eu acho que depois vieram as massas, né? As massas artesanais. Com a marca da Mama Dalva, que minha mãe acompanhou, né? Desde também a criação dos produtos. E também tem uma coisa que empresa a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes, por um momento, o mercado quer muito um produto, né? Depois muda. Então você tem que ficar, né? E o varejo como um todo tem isso, né? Daquele boom de novidade, depois aquilo já não é mais novidade. Então você tem que, né? A gente acompanhar tem que, a tendência sempre. As tendências, né? E aí, né, os anos foram passando, a empresa, né, foi crescendo, tanto muitos investimentos no laticínios, né, para aumentar a produção de queijos também. E aí veio essa questão da globalização, né, da gente começar a exportar. Na realidade, a gente fala da primeira gestão, lá em 97, a gente já estava mandando pão de queijo para os Estados Unidos. Foi o primeiro teste. Foi o começo, né? E aí, com essa multinacional, eles expandiram, né, para outros países. E aí nós tivemos que a gente fez uma revisão, né? Assim, como, para onde, que forma, qual a melhor forma de exportar. Que é um produto congelado, né? E que, na maioria das vezes, né, assim, a gente exportava para aquele mercado consumidor, para os brasileiros, para os latinos que estavam naquele país, né? E aí o desafio era o seguinte, era sair desse mercado, né? E ir para o mercado... Reeducar de novo um mercado americano que não sabia. No caso dos Estados Unidos, né? E para os lares americanos, né? Explicar o que é esse pão de queijo. Hoje a Forno de Minas está em quantos países? Olha, até 2023, né? Que foi quando a gente deixou a empresa... A gente estava em 18 países. 18 países. Estados Unidos, o país mais consumidor. Sim. Né? E aí, Canadá, a maior parte, né, dos países da América, México, né, América Central, América do Sul, alguns países da Europa, Arábia Saudita, né? E a tendência, e sabe o que foi acontecendo? Assim, que minha mãe um dia falou assim, gente, como que... muitos brasileiros que saíram do Brasil, sabe, e foram para a Austrália, para a Suíça, para vários países, as pessoas começaram a fabricar pão de queijo e a vender nesses países. Né? Então, na realidade, o pão de queijo ganhou um lugar na culinária, na cozinha da pessoa. Assim, mundial. Exatamente. Né? E a gente, na nossa visão, a gente queria isso, que o pão de queijo fosse um produto globalizado. Né? Você viaja o mundo inteiro, você come pizza. Sim. Né? Mas a pizza não começou pelo mundo todo. Sim. Né? Ela começou em algum lugar lá na Itália e foi ganhando o mundo. Né? E tem alguns produtos que com essa globalização, né, aceleraram o consumo, o entendimento. E a gente fica muito feliz, sabe, de ver assim, porque é um produto, né, saudável, né, os ingredientes, né, são naturais, não tem glúten, essa pegada, né. Quando a gente começou, a gente nem sabia o que era isso. Sim. Né, que tinha os celíacos, né, que são as pessoas que têm intolerância a glúten e tal. Aí você vê que eu agradeço a Deus, sabe, a todas as pessoas, né, que foram os parceiros, os colaboradores, porque pra gente cada conquista, sabe, cada passo, né, é um movimento que leva muita gente também, não né? Assim, se acalenta ali um café da manhã de uma família, de um colaborador que às vezes não teria a condição que tem, mas hoje trabalha com vocês ou com alguma das empresas que investiu e tem uma qualidade de vida melhor. E tudo isso começa a reverberar, né? Incentiva os fornecedores. Incentiva um produtor local do interiorzinho de Minas até a fabriquetinha dele ali. E falar, poxa, por que não fazer o meu congelado daqui? E ele vai atendendo as mercearias da cidade.
E a Forno de Minas ganhando a proporção. E aí, sabe, essa coisa da gastronomia mineira, né, também, né? Como que... Nós somos privilegiados, né? Nós temos... Não é? Assim, hoje... Você é assim, generoso com a gente. Você fala assim, arrepende, falar assim, né? Minas tem a melhor comida do Brasil, né? Sim. E a gente também é um povo diferenciado, né? Primeiro a gente tinha vergonha, né? Do sotaque, né? Eu senti isso na pele. Nós nem falamos igual roteiro, porque que o povo fala, né? Assim, essa coisa de empresa familiar. Já começa daí, que já tinha um preconceito. Sim, não é corporativa. Empresa familiar não sabe trabalhar, é desorganizada, não sei. Aqui não. Aqui nós sabemos trabalhar muito bem, nós trabalhamos muito, né? Assim, você tem que quebrar esses paradigmas, né? Então a gente era essa coisa da empresa familiar, empresa mineira, né? Que a gente não tinha nenhuma grande empresa, exceto empresa estatal que era do governo, como CSN, essas grandes que na área de siderurgia, alguma coisa assim. Estavam aqui, mas de gastronomia, né? Nenhuma. Né? Assim, onde o que as pessoas, né? O resto os outros estados do Brasil viam em Minas, sabia do queijo, da cachaça, sim, né? Goiabada. Mas do doce de leite. Que também foram ganhando seu espaço, né? E hoje, assim, não é? A gastronomia mineira, né? Ela tem seu lugar, ela conquistou. Né? E aí, agora, a gente está vendo, assim, como que Minas, né, é um estado riquíssimo. Não, né? só minério, né? Mas, que você vai, assim, para o Jequitinhonha, você vai para o sul de Minas, você vai para a Zona da Mata, né? Para onde você for, é um estado, né? Que a gente é um país, né? É um privilégio muito grande, né? De ter tudo. Eu tenho o maior orgulho do mundo. Eu sou mineira, assim, graças a Deus eu sou mineira. Né? Eu também agradeço. E do interior de Minas também. Amo Belo Horizonte, sou belo-horizontina de coração, mas sou mineira. Nós somos mineiras raiz, né? Somos do interior de Minas. E Wélida, então, em 2023, vocês reconstroem a Forno de Minas, devolvem ela para o mercado no lugar que ela tem que estar, para um mundo, né? Colocando ela ali em 18 países, com uma produção totalmente carinhosa em cada detalhe, a embalagem, quando você percebe, né? Até o plástico é diferente, é um plástico fosco, que você fala assim, gente, olha o tato, você já pega, o tato já é diferente do produto. E tudo isso pensado de uma forma, vendem a empresa. E a pergunta que não quer calar: depois que você vende uma empresa, o empreendedor, que é uma pessoa antenada, ativa, sempre vê ali oportunidades de melhoria em tudo aquilo que ele encosta, o que uma pessoa que vende a empresa pela segunda vez, mas dessa vez definitiva, vai fazer depois? Aposentar ou sei que não é? Não. Isso eu já conversei com meu Deus querido, assim, olha, acho que nem quando eu morrer eu vou aposentar, sabe? Eu quero continuar trabalhando, porque trabalho para mim é vida, né? Assim, eu comecei a trabalhar muito nova e eu tenho um prazer imenso de tudo que eu já fiz na vida, sabe? Eu sempre fiz com muito prazer, com muita alegria de poder aprender a fazer, né? E a gente está em eterno aprendizado, né, Wélida? Não é? Então, eu queria até que você comentasse do seu projeto de ecoturismo, focado na observação de pássaros, aproveitando uma parte de Minas que ainda é pouco conhecida. Mas você fala, poxa, isso é um trabalho, eu não sei nada disso, deixa eu conhecer agora sobre como fazer turismo, como fazer um ecoturismo, que tendência que é essa? E olha a humildade que eu acho que o empreendedor tem no coração, que é nunca parar de aprender, um eterno aprendiz. E muitas pessoas, às vezes, têm um cargo, um MBA e falam, já cheguei aqui, é isso tudo. E não, pelo contrário, cada dia é a oportunidade de a gente aprender uma coisa nova. São as escolhas, né? São as escolhas. E isso alimenta a alma. A gente não está falando só daquilo, mas olha como que a sua mente está em constante produção, criação. É movimento, sabe? Porque e desafio. Eu acho que isso é perfil mesmo, né? Assim, a minha família tem esse perfil, né? Minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, né? Meus filhos, meus sobrinhos, a gente percebe que isso está no nosso DNA, sabe? De querer fazer coisa diferente, né? Querer inventar. Parece que se for o comum,
já desanima. Não, isso já está fácil não tem demais. Graça, Então, essa história do ecoturismo, na realidade, eu e meu marido, a gente comprou essa fazenda numa região, assim, eu falo que é escondido mesmo, sabe? Numa parte bem escondida de Ouro Preto, né? Que a gente depois de Santa Rita de Ouro Preto. Não fale esse nome não, que eu até choro. Para quem não sabe, vai ser o lugar que eu vou morar na minha vida. Olha coincidência, né? É maravilhoso. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, não acredito que isso é Minas. Porque uma represa linda, uma montanha, você tem tudo, né? Você tem mata, você tem montanha, você tem água, você fala, não, isso tudo junto? Aí eu falei, tão perto de BH, eu falei, não é possível. Aí você olhou para aquilo e eu estava numa época que, por ser represa, né, tem oscilação de água, parecia que você estava na Suíça, parecia que você estava num lago no Canadá. O clima, né? Aquele clima ameno, mas com aquela coisa exuberante. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí meu coração ficou lá. Eu falei, vou trabalhar, mas... Então, nós vamos ser vizinhos. Eu estou lá há 25 anos. 25 anos. E aí, na divisa, assim, de Piranga com Ouro Preto. E é exatamente na divisa onde os municípios não são desenvolvidos, né? Assim, são os cantos, né? E ali a oportunidade tem. Eu acho que, sabe, eu e meu marido, a gente, desde o início, assim, a gente queria trabalhar com gado, né? E aí fomos para gado de leite em Girolando. Meu marido foi da diretoria do Girolando. E agora a gente, né, estamos lá na batalha, produzindo leite, mas... Lá em Piranga, lá em Santa Rita? Lá em Santa Rita, lá na fazenda, chama Fazenda Iaia, né? Então, eu sou produtora de leite, né? Somos produtores de leite. E aí, na pandemia, nós mudamos para a fazenda, né? Tivemos que ir embora. Que coisa ruim. Foi lá para Santa Rita de Ouro Preto, um garrinho. Eu tive que mudar para lá com meus filhos, né? As escolas fecharam com os meus sobrinhos. Minha mãe tem uma fazenda em Sete Lagoas, aí minha mãe ficou isolada lá, né? E a gente parecendo que o mundo ia acabar, né? A sensação que teve... Tudo muito instável, sem resposta. Uma coisa que a gente se programou para ser... rápido, né? 3 meses isso deve voltar, 2 meses, ficou ali 2 anos quase. E uma adaptação também muito rápida das indústrias, das empresas, das pessoas tendo que se adaptar de uma forma muito imediata. Foi muito sofrimento, né? Pra gente né? Como pessoa, como empresa, você com quase 1.000 funcionários. E aí? Se para de produzir, eles não podem... Eu já tinha passado de 1.000 e, né, a gente já estava... Assim, a fábrica não pôde parar, né? Mas a gente adotou todos aqueles, né? Todos os procedimentos. Mas no início do lockdown, que foi bem restrito, chegou a parar tudo, né? Depois que eles falaram, abre. Agora, se tiver procedimentos sanitários, abre. Se tiver isso... Mas imagina se para. Você fala, poxa, eu tenho 1.000 funcionários. Como que eu mantenho uma folha desse tamanho, pagando 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, né? Então, a cabeça vai a 1.000 mesmo. Foi assim, talvez, acho que na minha história, né, na minha vida de empresária, foi o maior desafio que a gente passou, foi essa questão da pandemia, né? E todo o cuidado, né, tudo que a gente fez, né, que a gente podia fazer e tudo que a gente fez para continuar, né? Porque a vida tinha que seguir. Exato. Né? Tínhamos que nos readaptar. Não é? Você tem que conseguir sobreviver, né? Em todos os sentidos, né? E aí foi nessa época que aí a gente, né, começou a trabalhar remotamente. A gente não tinha internet na fazenda. Por coincidência, não tinha. Eu só tinha telefone. Mas em fevereiro, nós tivemos alguma coisa no carnaval que a gente acha que foi para lá e meu marido falou, nós precisamos colocar a internet aqui. E a gente colocou. Em março veio a pandemia. E aí, por que do ecoturismo? Sendo que a vocação de vocês, então, era o leite? É o leite que está lá, né? O gado e tal. Mas aí eu comecei a... assim, eu ficava nas reuniões, né? O dia inteiro fazendo... Né? Conferência, questão nem aquela tensão,
sem saber o que ia ser de nós, né? A pergunta é essa, né? A incerteza total, né? O que vai ser de nós todos, né? Não como empresa, mas de sociedade. Tudo. Não, da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida de todo mundo, né? Quantas pessoas morreram, né? Exatamente. E sem resposta, vai curar, não vai? Não é? Então, e aí nessa época eu lembro que eu tinha um funcionário lá mais idoso. Então, nas minhas brechas, assim, eu saía com ele, sabe? Falei assim, vamos fazer umas trilhas, porque eu sempre gostei demais de andar a cavalo, a vida inteira, desde pequeno. Mas aí eu comecei a fazer a pé, sabe? Eu comecei a sair e fazer... Lá na fazenda mesmo? Dentro da fazenda, nas matas lá e tal, beirando as nascentes. E fui fazendo trilha. Tem muita água lá também? Tem, demais. E muitas nascentes. Tem quase 30 nascentes. 30 nascentes? A gente é abundante. É muita água, e muita mata. E aí eu sempre fui muito ligada. E é um pedaço reservado da Mata Atlântica, que a gente está ali na Estrada Real, que eles preservaram a Mata Atlântica. E eu sempre fui muito ligada, né? Essas coisas de você ser, né, da roça. Gente, que tem passarinho demais, que é isso? Que passarinho demais? E aí eu comecei, sabe, a perceber. E aí comecei a pesquisar, né? E aí o negócio de observação de aves pelo mundo gera bilhões entendeu? É um negócio. Você está brincando? Entendeu? E na diversidade e abundância que tem ali, então, deve no Brasil, para você ter ideia, assim, olha, é o Pantanal e a Amazônia, né? São Paulo já cresceu muito, o Sul, em Minas está... Um bebezinho ainda. Mas está borbulhando, né? E eu gosto muito a vida inteira também, né? De gente. Então, é uma forma de você, né, ter contato com pessoas, você tá com a natureza, né? E, de novo, né, aprendendo a fazer negócio. Exatamente, aprendendo do zero, objeção, onde é que é Santa Rita de Ouro Preto, que é um lugar lindo, que é o nosso papel ainda, nosso compromisso de mostrar para o Brasil que lugar lindo que é Santa Rita de Ouro Preto. Assim, o que você veio fazer aqui? Como é que vocês acharam esse lugar? Pergunta para mim e para o meu marido, sabe? Mas foi igual você, uma paixão. Nós chegamos lá... Não, é inacreditável, é inacreditável. E eu conheço muitos países... viajo, aí às vezes você vai para fora, você fala, gente, tá aqui do lado, nossa, que coisa. É uma região muito bonita, né? E que vai ser muito desenvolvida. Para o turismo, para essa visão do eco, por ser uma área preservada que tem tudo, né? Tem a parte de água, a parte de floresta, a parte nativa. Flora, né? Fauna e flora. Exatamente. Né? E hoje você, então, isso é um negócio? Você já divulga isso? As pessoas já vão visitar? Olha, eu fiz o projeto e dividi em 4 etapas. E aí a gente já cumpriu as 2 primeiras, sabe? Ainda faltam 2 etapas. Sim. E aí a ideia é oferecer para o seu cliente uma experiência mesmo imersa na fauna e na flora. Então ele dorme, ele acorda, come um pão de queijo forno de Minas e vai fazer essa... E vai passarinhar. Chama passarinhar. Passarinhar? E para você ter ideia, os passarinheiros, assim, eles acordam junto com os passarinhos, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Meu pai era apaixonado. Pra você ter ideia, em Congonhas, a gente tinha um viveiro com mais de 60 espécies de passarinho. E meu pai não tinha muita noção, então ele misturava tudo. Misturava o periquitinho com o sabiá do peito amarelo, do peito vermelho. Um que eu achava lindo, que era o bico de ouro. Ele parecia uma corzinha de baunilha e o bico laranja, coisa mais linda. Só que ele era um passarinho grande. Aí tinha os que não podiam ficar, que era trinca-ferro, merro, que aí tinha que separá-los. Mas aí tipo, eu nasci com aquela confusão, né? Um viveiro imenso. Meu pai misturando as espécies lá e ele amava passarinho. A região da gente é muito rica de... Assim, já fiz um levantamento, né? Com uma bióloga, a gente contratou... E em um ano a gente fez um levantamento, porque tem as aves migratórias, né? Que vão e vêm, vão e vêm. E nesse trabalho elas conseguiram detectar na região 2 pássaros que não constam no bioma ali da Mata Atlântica. Que legal. Então, primeiro eu fiz... Já tem uma referência? Em um ano, a gente conseguiu levantar 205. 205 espécies de aves diferentes.
E aí o passarinhar... E tem o gavião também, porque tem muito gavião lá. Tem os gaviões, né? Lá tem o gavião, acho que é pega-macaco, é um dos grandes. São 3 gaviões grandes lá. Eu vejo muito gavião lá na área de Santa Rita. E é lindo, né? E passa voando perto da lagoa. Tem muitos, né? Tem o tchê-sangue, trinca-ferro, é demais. É assim, porque é isso, né? É nativo daquela região por causa do bioma, né? É a mesma coisa com os pássaros do cerrado, né? Do Pantanal, são espécies diferentes. E o passarinhar pega o binóculo, vai andando, observa os ninhos, observa... A maioria, os europeus usam mais binóculos. Os brasileiros, eles gostam mais de fotografar. Ah, que legal. Entendeu? Então, é uma cultura mesmo que agora você vai começar a ensinar. Já ensinou receita? E assim, eu frequento as escolas, né, da região, as escolas rurais, e eu estou, dentro do meu projeto, estou fazendo um espaço, sabe, eu já recebo as crianças lá em casa, sabe, das escolas rurais, mas o projeto vai ser voltado para essa questão da exploração, porque eles moram, né? Moram na região, moram no meio rural, mas não sabem valorizar. Sim, não é? Exatamente, e não sabe a riqueza que tem. Não. Né? Então, o meu projeto maior é fazer vamos chamar de convênio, né? Mas assim, uma parceria com as escolas, né, da região, sabe, para ir pessoas que saibam vender. E você sabe que eles viram guias. Viram guias, e saber explorar aquilo. Porque os passarinheiros, eles andam com guias. Sabe, você vai para uma região, você contrata um guia, um biólogo, geralmente é biólogo. Sim. Entendeu? Que vai te acompanhar e você já vai para aquela região sabendo que você vai ver aquelas variedades, aquelas espécies de pássaros daquela região. Que incrível, Érica. Nossa, esse é um mercado que... Então, daqui quanto tempo você vem gravar um bycast com a gente para falar desse negócio? Já está com 2 fases prontas. Para você que tirou uma empresa do zero, está em 18 países. Em breve, se Deus quiser. Mas a gente aprende também que nada pode ser... Do dia para a noite. Tudo tem seu tempo. Exato. Né? Tudo tem até para poder curtir a viagem, né? O empreendedor, tem muito empreendedor que, na minha opinião, ele não entende que o caminho é o mais legal e fica muito focado no resultado, nisso, naquilo. Vai curtindo, é um colaborador novo que vem para o time, um sangue diferente, um produto novo que sai ali de uma conversa. E aí, quando você vê de uma forma leve que empreender não é fácil, mas não é porque não é fácil que não precisa ser bom. Você pode ir construindo isso, fazendo ficar leve uma rotina que vai ser pesada, que vai ser difícil, que vai ser desafiadora, que tudo vai julgar contra você. E sabe que uma coisa que a gente vai aprendendo, assim, eu sempre tive fama na Forno de Minas de ser festeira. Nossa, ela é festeira, faz festa de tudo, mas não é. Sabe o que era? É porque como eu sou tão ligada às pessoas, né, na toa que eu fiz psicologia, as pessoas, a pessoa ela precisa celebrar, sabe, comemorar com os outros, com quem quer que seja, com sua família, na empresa, né, com o vizinho, sabe, com o cliente, né, tudo que dá certo, porque o caminhar, né, o desafio é pesado. Sim. É muito incerto. Incerto, é chato, não é reclamação. Não é. Ninguém te elogia, você é solitário. Não. Tudo de errado dá para o empreendedor. Então, eu tinha assim, olha, sabe, tudo era motivo. Não era, não. Na minha vida, assim, tudo eu comemoro. Não é festa, sabe? Mas é vibrar pelo aquele passo que foi dado. Sabe por quê? E você comemorar com quem está junto. E eu falo isso a vida inteira. Eu sempre andei em bando, sabe? A gente sozinho não faz nada, né? Nada, não. Uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Não é? E aquele ditado aqui de Minas, é perto dos bons que nós ficamos melhor, né? Então tem que ter os bons ali perto. E tem isso, né? Porque se você não sabe, por exemplo, eu sou péssima, detesto número, detesto conta, detesto contabilidade, né? Planilha.
Mas é que você tem que fazer. Você tem que contratar os melhores. Para estar ali ajudando, né? Somando e fazer. Quem ama isso, quem faz isso com o pé nas costas, acha assim, nossa, eu falei, ai gente, ainda bem que tem vocês, né? Ainda bem que tem os bons nas áreas, né? Para complementar. Porque se a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo e saber tudo... Ou que é autossuficiente em tudo... Você morre frustrado. Fracasso, exatamente. Você morre frustrado. Né? Exatamente. Então, tem que se unir mesmo aos bons, né? Pra você ficar cada dia melhor. Isso e aí, com certeza, dá tudo certo. Isso mesmo. Élida, novamente, assim, foi uma honra ouvir sua história, ver o quanto que você pode ensinar com essa humildade imensa de contar como se fosse uma coisinha, mas assim, um império que foi construído, não só de indústria, mas de conhecimento, de educação para o público, sabe? De legado para Minas Gerais. Eu acho que, sem dúvida nenhuma... De valorização, a Forno de Minas é nossa. Nós somos aqui. Nós somos mineiro, né? Assim, com um orgulho. Eu sou assim. Exatamente, demais. E eu acho que a Forno de Minas, ela traz um pertencimento para o mineiro de falar, isso é nosso, isso é de Minas. E talvez construir uma empresa que um dia você pode deixar a população falar que é sua... Eu acho que não tem coisa mais gratificante que isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua gentileza em compartilhar com a gente. E vamos fazer muitas trilhas, andar de jet ski, aproveitar, andar a cavalo. Aquele universo incrível que é Santa Rita de Ouro Preto e tudo isso que tem ainda para o mundo conhecer. Pesquisem, hein, gente? Vocês vão ver que surpresa que vai ser. É isso mesmo. Vamos lá. Querida, muito obrigado. E até o próximo VaiCast, pessoal.